Bom, cálculo da corrente aproximada, tá? Os motores ali, né, eles têm uma variação de acordo com o número de polos lá na tabela da VEG. Então, nós temos de 2 a 4 para cada valor de potência e tensão. Aí, o fator de potência e o rendimento, uma pequena variação, dá uma diferença no valor final da corrente, né? Sim. Então, eu resolvi perguntar para você o que a gente aplica. Quando a gente está lá na indústria, tem a placa do motor, né? Placa de dados do motor. Lá na placa de dados do motor, ele vem com 100% da sua carga. Qual que é a corrente nominal para 100% da carga? E nessa tabela da VEG, mais para frente dessa coluna que tem fator de potência e rendimento para 50%, 75% e 100%, tem a corrente nominal calculada. Já pode usar aquela lá. Então, eu posso escolher aquele dado lá e pegar e colar. Isso, eu uso motor de 4 polos, tá? Ah, de 4 polos, então. De 4 polos, e pode usar aquela coluna lá, corrente calculada. Você não vai achar para de meio ampere. Aí você vai usar o fator de potência e o rendimento, você vai usar o de 1 CV para 100% da carga. Adilson, e aí? O que você está achando? Excelente, muito bom. A aula 1 é tranquilo, né? Principalmente para quem já trabalha com painel, é tranquilé. A aula 2 começa a incrementar algumas coisinhas. A aula 3 já começa a complicar, 4 já também introduz bastante coisa. Aí a 5 e a 6 trata só de desenho, diagrama unifilar, e a 6 é os diagramas trifilares e funcional. É isso aí, igual o primeiro exercício aqui que eu fiz, né, isso a gente assistir é uma beleza, entende perfeitamente sua explicação, mas a hora que pega para fazer, tem as dúvidas, né? Eu peguei o seu exercício e, assim, olhei como se fosse uma especificação. Eu não considerei aquela especificação da sua explicação, entendeu? Eu achei que isso aqui não tinha nada a ver com a sua explicação. Aí eu entrei naquela, o que eu vou considerar aqui, o que eu vou incrementar, lembrando daquele detalhe que você falou, de perder uma concorrência por colocar uma coisa que às vezes não era necessária. Tem que fazer uma análise, né? Ficar colocando muita coisa. Assim, mas quanto mais letrinha você coloca, mais caro fica, né, Ana? Pois é. Muito. Mas eu já coloquei, por exemplo, tudo que precisa para que você saiba tudo que vai usar. Mas quem vai mandar o que você vai colocar é o seu cliente. Ele que manda. Eu estou olhando para o outro lado também. Não só como projetista, mas também como fazer uma especificação técnica que requer mais conhecimento, né? Ainda mais quando você pega Sims, que nem você falou, você tem que pegar um. E às vezes eu vou dar um exemplo até que eu ia até tirar uma dúvida agora, na especificação do cabo pro CCM. Porque tem gente que usa uma tabela, tem gente que usa outra tabela. Um estava considerando um cabo de 16, o outro estava considerando um de 10. E aí? Sim. Lá na aula 5, falar a respeito disso, tem uma consideração que a gente não acha em lugar nenhum, é tabela de cabos para a parte interna de painel. Não tem. Exatamente. Só tem de instalação. Para CCM fica perdido. Então, eu coloquei lá para vocês uma tabela, mas pode ser de qualquer fabricante. E qual a consideração que você vai fazer? Tem que falar com o pessoal que está fazendo o projeto de campo, porque às vezes você coloca um borne muito pequeno dentro do painel e não vai casar com o borne de campo. Exatamente, eu tive esse problema aqui. O nosso painel elétrico, especialmente para alimentação de motores, acionamento e comando de motores. Por que eu escolhi o CCM? Porque se você aprende a fazer um CCM, você faz qualquer painel. Não faz, Anderson? Faz. É o carro-chefe dos painéis, porque ele tem muita coisa agregada nele, muito conhecimento agregado, né? E ele é o mais complexo de todos. Dispositivos para comunicação e medição. Aí tem o módulo de expansão 7km PAC, tem Profibus, Profinet, Modbus, RTU, RS485. Lá você vai precisar de usar o módulo de comunicação, o CON600, o concentrador de dados, porque o concentrador de dados é que vai colocar a rede de comunicação do disjuntor dentro da rede de comunicação do sistema. Eu acho que os acessórios são mais caros do que o próprio disjuntor. Ele tem protocolo Ethernet, é um protocolo aberto. Aí ele vai colocar sabe esse módulo de comunicação COM? Ele é que vai fazer o link entre o disjuntor e a rede de todo o sistema. O
concentrador de dados é o que vai colocar esse módulo de comunicação no sistema. E o módulo de expansão é que vai falar qual é a rede que ele quer. Pode ficar tranquilo que isso tudo funciona. Integra o módulo de comunicação na rede do... Porque o disjuntor aberto é tudo passo a passo, né? É mais fácil. Dentro da mesma tabela a gente encontra tudo, né? Lá no catálogo do disjuntor 3VA, que tem lá na área de membros, no catálogo tem uma foto mostrando como que é a rede. O que você tem que colocar e o que comunica com o que, direitinho. Tá? Lá no catálogo do 3VA tem um exemplo de rede de comunicação, para a gente saber quais os acessórios usar. Então, você tem que usar o módulo de comunicação, o concentrador de dados, o módulo de expansão, 7km, o cabo. Tudo isso você tem que usar, senão não funciona. E no tipo aberto não precisa nada disso? No tipo aberto você vai pedir aqueles códigos, né? Que tem lá. O S07 é a trava, o F35 é a comunicação Profinet, e tem o T41, que é a moldura. É mais fácil, você vai completando o código. Aqui não, você tem que ir escolhendo os acessórios, né? Entendeu? Entendi, agora entendi. Se não entendeu, se tiver dificuldade, não tem problema, me manda pode perguntar de novo, não estou entendendo. Às vezes o cliente não pede que o disjuntor de entrada entre na rede de comunicação. Na maioria das vezes ele não pede. Mas e se ele pedir? Você já sabe como que é. Às vezes ele não pede, ele só pede que o multimedidor esteja na rede de comunicação. O disjuntor não, às vezes não. Hoje, vou dar um exemplo aqui de um CCM que a gente fez o projeto, o cliente pediu um multimedidor, não o disjuntor. Então, eu estou dando exemplo na aula do disjuntor com comunicação, do multimedidor com comunicação, com as partidas, todo mundo comunicando. Mas, normalmente, o cliente não pede o disjuntor na rede, porque os acessórios de comunicação do disjuntor na rede fica mais caro que o disjuntor. Então, normalmente, ele pede só o multimedidor na rede e o resto fora da rede. Assim, na entrada, né? Na coluna de entrada. Eu queria saber o seguinte, quando o cliente não especifica, aí a gente pode enxugar o máximo, né? Pode colocar... Se o cliente não pede, não coloque, por favor. Por isso, o que eu falei na primeira coisinha da aula? Lá na primeira frase que eu falei. Leia as especificações técnicas do cliente. Com toda atenção e cuidado, para que você não coloque nada mais e nem nada menos do que ele pediu. Preste atenção, porque senão você vai onerar o projeto à toa ou vai deixar um projeto deficitário em relação ao que o cliente pediu. Então, preste atenção, leia com todo cuidado a especificação técnica do cliente. Ele que vai determinar como vai ser o seu painel. Então, eu estou colocando tudo quanto é acessório, tudo quanto é coisa que existe para que você fique apto aí. Se ele pedir uma coisa diferente, pelo menos aí você já sabe o caminho, né? Então, se ele não pediu, não coloque. Tem coisa que é necessária. Pode ser que ele não tenha pedido alguma coisa e que precise colocar, senão não vai funcionar. Aí você coloca, é claro. Por exemplo, ele não vai te pedir o TC, mas vai te pedir um multimedidor. Não é lógico, você vai ter que pôr o TC. Então, Daniel, realmente é isso mesmo. A gente vai ter que fazer um bom treinamento para a gente poder não deixar que falte no projeto alguma coisa, né? Dependendo da especificação do cliente. A gente tem que entender o que ele está querendo acionar. Uma dúvida, essas empresas que trabalham com licitação, elas fazem o projeto e montam também o painel, né? Ou não? Não, às vezes não. Às vezes ele manda a licitação já com o projeto pronto, você só vai montar. E às vezes ele compra primeiro só o projeto e depois ele licita a montagem. É muito difícil ele comprar projeto e montagem numa única licitação. No caso, a empresa pede o quadro, aí a montadora contrata o projeto, né? Contrata o projeto, Às vezes ele pede o quadro, só manda uma lista de material que você nem entende. Ou unifilar só. Se manda um unifilar, ótimo, né? Porque o unifilar fala tudo do painel. Só não fala a chaparia, fala tudo.
A parte elétrica do painel está pronta, mas normalmente não, manda uma lista de material que você nem sabe o que é que o cara quer, mistura tudo, você não entende nada, é uma tristeza. Eu não gosto, eu particularmente não gosto, o meu marido já gosta, se bem que a área dele não é elétrica, é engenheiro ambiental. Então, ele adora essa parte pública e ele é craque. Eu pergunto porque, como eu não sou da área, eu queria ter uma noção para começar a correr atrás de clientes. Ah, sim. Você pode participar de licitações se você tem uma empresa que paga todos os impostos em dia, que tem todas as certidões, você pode participar de licitações. Você, inclusive, pode acessar na internet um monte de licitações que tem só para você treinar, para você ver o que está sendo oferecido. Mas a sua empresa tem que ter todas as certidões, todas, municipal, estadual, federal, INSS, não pode ter nenhuma, como que fala? Nenhuma certidão negativa, nada. Nenhuma certidão negativa, nada. Aqui a gente estava trabalhando com licitações. Tem que descobrir o caminho das pedras. Tem que ir participando para começar a entender como que é. No meu caso, eu procuraria uma montadora de painéis, assim, para oferecer o serviço. O seu serviço, sim. Igual o Anderson, por exemplo. O Anderson trabalha numa empresa montadora de painel. Ele faz a parte de projeto e faz a parte também de propostas, né, Anderson? Isso, exatamente. A parte de propostas é a parte que a maioria dos montadores de painéis precisa de gente que sabe calcular e projetar, não é, Anderson? Exatamente. A parte de propostas é a mais necessitada de mão de obra. Mas aí você tem que saber fazer, senão como é que você vai ir, né? Porque até as da comercial você tem que mandar técnica, né? Tem que mandar técnica, uma técnica muito bem elaborada. Eu era craque nesse negócio de técnica, viu? Eu era craque. Até hoje o pessoal me pede para fazer proposta técnica. Até hoje. Então, essa questão, se você se especializa em ser uma pessoa que escreve bem, que sabe apresentar uma boa proposta, você já ganha com o cliente uma boa chance de ganhar aquele painel. Exatamente. Você apresenta uma boa proposta, uma proposta bem elaborada, que às vezes a gente recebe uma proposta que a gente nem entende o que o cara está oferecendo. Principalmente quando você tem um embasamento técnico em normas, né? É o diferencial. É o diferencial, exatamente. Exatamente. Quando você baseia toda a sua proposta técnica em normas, já sai diferente, porque muito pouca gente pega, se especializa, vai a fundo na norma. Nas normas. Pode ser até como buscar aí os fornecedores, como buscar o pessoal que faz painel elétrico em suas regiões, eu posso buscar. Tem muitos. E é bom fazer uma amizade, uma aproximação, uma amizade, fazer amizade com os fornecedores, com o pessoal da Siemens, com o pessoal da BB, com o pessoal da Schneider, ver quais são os distribuidores, quem é o vendedor, eu posso até passar para vocês aí quem é, os telefones. Bacana. Conversar com essas pessoas. Vocês viram lá no Telegram que o Lênio passou? Tem um link, é da Siemens. Então, tem muita coisa interessante. É bom que as pessoas comecem a ver a gente lá, comecem a perceber a nossa existência. E a gente começa a fazer uma amizade, porque eles sabem onde está precisando, onde está crescendo, onde vai abrir um polo novo, eles sabem de tudo. Mas a hora que parar isso, a hora que tiver um workshop, vai na feira em Belo Horizonte, vem na feira aqui em Sertãozinho, que é maravilhosa, vai em São Paulo. Começa a conhecer esse povo, que eles é que tem aí todos os lances, e precisa de uma orientação técnica, é com eles que a gente fala, tá? Fazer amizade com esse povo aí. Isso é importante. Então tá, a começar a enxergar esse mundo como que ele é. Começar a pesquisar e enxergar esse mundo. Tá?
Só uma pergunta. O Daniel está coçando a cabeça. Só uma pergunta. Eu estou com uma coriza danada. A norma técnica que o rapaz falou, acho que é Anderson, né? É a 5419? Não, 5410. 5410. A NR10, 5410 e a NR10, principalmente. Mas a 5410 é mais voltada para a questão de instalação de campo, mas ela tem algumas considerações para painéis que a gente adotou. E a NR10, ela regulamenta isso. Então, quando o cliente pede de acordo com a NR10, é aquele botão de emergência lá na frente, que eu comento na especificação técnica, é as compartimentações, vocês vão ver isso mais para frente, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, vocês vão ver isso mais para frente no curso. Isso tudo é de acordo com a norma. Então, se você cita que seu painel vai ser com compartimentação tal, de acordo com a norma tal, aí o cliente fica satisfeito. E tem aí as normas para os materiais elétricos, né? Tem as normas lá no curso, eu vou falando das normas. Então, olha, qualquer coisa que vocês quiserem saber, por favor, me perguntem. Não fique com a dúvida, não fique com a curiosidade, me perguntem para que vocês possam ir se integrando aí nesse mercado e nesse ramo de atividade, ok? E fiquem à vontade aí para entrar em contato comigo.